What? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai começar uma série nova de trainings. E eu vou explicar para vocês, vejam, eu vou vir aqui, vou criar um cube, eu vou vir aqui, criar uma sphere, vou puxar essa sphere para cá, ok? E vocês vão entender o que eu pretendo fazer. Vejam, vocês vão me falar, cadê o Onyx, onde é que está as trees, etc, etc. Vejam, nós temos um planejamento que a gente está seguindo, ok? E nesse planejamento nós passamos quase 2 meses aqui no Octane Render, ok? Não cobrimos toda a parte, ainda tem o PBR aqui, mas a gente cobriu 95% do que precisava fazer. Uma coisa que eu explicaria a vocês é que a segunda parte do vídeo do nosso amigo Daniel, de Digital Nature, ela é toda voltada a falar de Fog Render, ou aqueles God Rays, aqueles raios que acontecem, God Rays, raios de Deus, né? Aqueles raios que acontecem por trás das árvores, das folhas das árvores, raios do sol, ok? E isso é muito pesado e na verdade é um troço muito lúgubre, que a gente não pretende usar no nosso projeto. Vejam, eu vou lembrar vocês que o nosso projeto termina quando a gente começar o segundo episódio do Little Princess, ok? Aí a gente vai ver o que vai fazer com a WOT, mas a princípio o projeto da WOT tem uma finalidade. E nós estamos, às vezes a gente se afasta muito da nossa finalidade, uma vez que a gente não fala mais das nossas bonequinhas, dos nossos look devs, dos nossos likeness há algum tempo já, e a gente precisa passar por todo o processo para que vocês entendam o que é isso. Então, eu expliquei a vocês que a gente iria precisar no nosso Dynamics, aqui não, saindo daqui, falar sobre Expresso antes de começar especificamente a parte de irrigagem da nossa boneca, ok? Por que disso? Porque é importante a gente entender. Nós fizemos um approach completo de MoGraph, um approach completo de Dynamics e está faltando a gente explicar um pouco de Expresso, ok? Para isso, eu sugeriria a vocês que há um grupo de vídeos que é muito bacana, desse Mark Wilson Tutorial. Ele é um Patreon, ok? Você pode dar um donate para ele, ok? Mas basicamente esses vídeos estão disponíveis no YouTube, então eu não vejo por que a gente não possa utilizar algumas dos conceitos que ele apresenta, ok? Uma das coisas que é engraçado é que eu não sei identificar de que língua, de que nacionalidade é o nosso Mark Wilson, mas se vocês ouvirem, ele usa o Google Translator para falar e isto complica bastante a vida de quem quer entender uma coisa tão simples quanto os conceitos que ele apresenta aqui, ok? Basicamente é o seguinte, o que é o Expresso? O Expresso nada mais é do que uma maneira, veja, eu vou vir aqui no Y, uma maneira de você linkar um objeto no outro, ou um comando no outro, ok? No Y, no comando do Y, eu vou vir aqui com o botão direito do mouse Expression Set Driver, ok? Então isso significa que eu tenho um link aqui, vejam, agora eu vou vir aqui no Z do nosso Sphere e não mais do nosso Cube, Expression Set Driver Absolute. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, se eu pegar o nosso cubo e movimentá-lo em Z aqui, nada vai acontecer. Se eu movimentá-lo em X, também nada vai acontecer. Mas se eu movimentá-lo em Y, como vocês estão vendo, vejam, o Y é o controlador, é o set driver, tá vendo? Aqui, tag position Y Z node object. Ele é o tag deste aqui, ok? Não é a mesma coisa se eu tentar mover, veja, se eu tentar mover o Z eu simplesmente não movo, ok? Mas eu posso mover meu objeto para outros lugares. O Z especificamente ele está linkado ao movimento do meu cubo, ok? Vejam, isso aqui é o fundamento mais básico do Expresso. E eu estava precisando realmente
da gente fazer alguma outra coisa que não seja só Octane, porque Octane realmente já deu, ok? Tudo que a gente podia falar sobre Octane para ambientá-lo ao nosso workflow, ok? Vejam o seguinte, o que mais a gente pode falar no início das nossas demonstrações de Expresso? É isso aqui. Basicamente, se você vem no Expresso, o Expresso é um controlador, na verdade, é uma expressão, como se diz. A expressão é essa aqui, ou seja, a position de y do cubo está relacionada à position de z da minha esfera. Essa é a minha expressão, ok? E é uma expressão direta, como a gente chama, ou seja, não tem grandes, não tem grandes ajustes. Apenas uma grandeza está ligada na outra diretamente, ok? Uma das coisas que a gente pode explicar aqui é a diferença inicial entre o relative. Vejam, eu vou deletar isso aqui. Deletando, eu perdi a minha expressão, ou seja, um objeto não controla mais o outro, ok? Se a gente vier aqui na minha esfera, desta vez aqui, eu vou colocar em Y, de novo, expression setDriver. Este é o meu controlador. Agora eu vou vir aqui no Cube, vou colocar em Z, e vou colocar em Y também, ok? Expression setDriver, só que dessa vez setDriven relative. O que significa esse setDriven relative? Significa que, veja, eu venho aqui, os dois se movimentam. Aqui não. Aqui não. Okay? Nenhum dos outros eixos faz com que o movimento seja dos dois ao mesmo tempo. No entanto, vejam o seguinte, eu não consigo mexer novamente o meu objeto em Y, uma vez que ele está controlado por esta aqui, esta esfera, ok? E esta grandeza aqui do Y. No entanto, ele não vai para o eixo, ok? Ou seja, eu consigo relativizar os dois movimentos, ok? O que mais a gente pode fazer? Vejam, se eu venho aqui e dou um delete, novamente eu tenho os dois objetos, Ctrl Z, os dois objetos independentes, ok? Há uma outra maneira, Cinema 4D Tags, vejam, Cinema 4D Tags Expresso, ok? E este Expresso, você vai falar qual é a diferença entre um e outro? Nenhuma. A única diferença aqui é que eu tenho Xpool e Xmanager. Aqui eu não tenho definido qual é a minha expressão. Okay? Eu não defini expressão nenhuma. Eu ainda vou definir o que controla o que. Okay? Neste caso, você começa a trabalhar Expresso numa condição mais complexa, ok? Essa condição que eu mostrei a princípio para vocês é uma condição simples. 2 cliques aqui abre o Expresso em qualquer momento. Aqui a gente pode colocar quais são os controladores que a gente quer, ok? E a gente pode definir entre input e output quais são as coordenadas. Vejam, coordinates, scale, rotation, position. Por exemplo, o position X controla o coordinates, o position Y, ok? Isso aqui, entrada e saída, ok? De novo, o que eu fiz aqui? Vejam, de novo eu tenho controles que, vejam, não sei quem é quem, a position de X aqui, ok? Muito bem, vocês devem estar achando muito bobo, mas o começo da escada é sempre bobo. Depois vai ficar bem mais complexo. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.